dia. Bom dia. Bom dia para vocês que estão em casa. Nossa, deu uma batida na mesa muito boa agora. Gente, essa é a aula 11. A gente vai falar sobre autorretrato, que é uma arte que está na existência da humanidade desde das datas antes de Cristo, né? Que é o marco zero do calendário juliano, inclusive. Essa é uma foto, enfim, essa foto ela é só um exemplo clássico de como a gente pode usar a criatividade para a criação do autorretrato. Ela não precisa ser necessariamente a selfie, como nós conhecemos, então a gente vai falar um pouco sobre isso. Começando, né, com a história do autorretrato. Eu vou ler porque facilita para mim aqui, para não ficar saindo muito da linha. O autorretrato é uma forma antiga de representação imagética, presente já no Egito Antigo, né, no Antigo Egito e na Grécia, durante o Império Romano. Desde então, muitos dos antigos mestres, assim como artistas modernos, reproduziram sua própria imagem em uma variedade de formas e métodos, representando os mais diferentes tempos emocionais e socioculturais nas respectivas épocas. É isso. Os primeiros autorretratos esculpidos em pedra foram datados em 1365 a.C., por Bach, que era o escultor-chefe do faraó egípcio Akhenaton. Não sei como pronuncia, eu tentei pesquisar essa pronúncia, mas não achei. E é isso, por motivos diversos, né, as imagens do que foram reproduzidas do Antigo Egito, elas não têm não tem resgate histórico dessas imagens, então essas esculturas elas foram desaparecendo com o tempo, né? E não tem nos arquivos públicos, de fato. Sejam pelo fato da destruição com o passar do tempo ou por fatores políticos, históricos, de revoluções que foram acontecendo durante essas passagens, né, de era. E também a própria história do país também pode, né, por fatores de mudança de era também, eles podem ter destruído. Isso são coisas que o próprio país acaba falando, né? Inclusive é isso, o Egito ele rechaçou uma série, né, uma produção da Netflix que retrata a Cleópatra como uma mulher negra, né? Eles falam que ela tinha origem grega e por isso eles entraram com várias ações de censura. Teve político que tentou censurar a plataforma no país inteiro para ela não ter transmissão, enfim, por várias questões. Enquanto um lado do Ocidente fala que a Cleópatra era negra, outro lado, mais ali Oriente Médio, asiático, eles falam que ela tinha uma outra ascendência, e isso vai trazendo várias camadas aí da história e é uma boa coisa para pesquisar no futuro. E é isso. Antes dos relatos, né, sobre o Antigo Egito, nas cavernas de Lascaux, na França, em que se encontravam diversas pinturas rupestres, os hominídeos, eles são, antes dos Homo sapiens, a evolução do que hoje é o ser humano, né, que eles seriam mais próximos aos primatas, né, na teoria da evolução. Eles usavam um procedimento que era colocar um pigmento em pó num tubo, como se fosse a gente pegando um pouquinho de, pode ser farinha, colocando num caninho e soprando. E aí eles colocavam em cima da própria mão, em cima da pedra, e aí eles faziam esse pigmento. E aí na hora que eles tiravam a mão, fica a sombra do jeito que está na imagem. Essa já começa a ser uma das formas de autorreprodução, né? Óbvio que o autorretrato, ele não necessariamente vai mostrar a sua cara. É uma forma de mostrar o seu próprio corpo para o mundo. São várias formas que pode se criar. Esse vestígio é isso, é uma mão desaparecida que estava ali. No processo pode-se notar que existe o suporte, né, que é a parede, que é a pedra, e a projeção, que é o sopro, né, que é a ação de criação da imagem. No caso da fotografia, com filme, a queima do filme, né, que é o processo de abertura e fechamento da cortina da câmera, do obturador. E como resultado aí desse sopro surgiu a imagem, né, que é essa pintura não pintada, que é essa sombra dessa mão. Pode-se considerar dessa forma que as pinturas rupestres são as primeiras formas de autorretrato da humanidade, inclusive, né?
Essa é uma mão gravada na caverna, né, de Lascaux, na França, e ela é datada de cerca de 30 mil anos atrás. Pra vocês terem ideia de como as evoluções foram se colocando suas marcas no mundo, né? E aí essa é uma arte rupestre também, que foi feita na Serra da Capivara, lá no parque, no Brasil, no Piauí. E aí ela é datada de cerca de 13 mil anos. A Serra da Capivara é um dos lugares que tem as pinturas rupestres mais valiosas e antigas da história do Brasil, que mostra que haviam existências humanas antes do processo de colonização, até antes dos próprios povos indígenas, em alguns contextos, né, como é colocado o indígena na Constituição hoje. Né? E aí a gente consegue ver, né, a representação dos animais. Eles falam, né, eu fui pesquisar sobre essas imagens, né? Elas têm pouca tradução, mas isso que seria a representação de um casal com a sua criação, entre aspas, né? Com a sua forma de alimento. E aí, com o passar dos tempos, né, a gente vai, né, falando um pouco depois da data do Marco Zero, que é o nascimento de Cristo, né? E aí, esse é um dos primeiros autorretratos, né, que foram sobreviventes à época, né? E várias guerras são datadas nessa época, e aí vão se perdendo várias obras, que pertencem ao pintor flamengo, que é uma região norte da Bélgica, né? Que é o Jan van Eyck, entre os séculos 14 e 15. Essa obra é conhecida como Man in the Red Turban, que é o homem em turbante vermelho na tradução livre. E aí é uma pintura. Ele fez um autorretrato, ele se colocou na frente de um espelho e ele via a imagem dele com o espelho e ele pintava o que ele via. E aí ele ia construindo o processo de autoimagem. Não sei se dá para ver na projeção, mas a construção da pele dele tem várias imperfeições, como se fossem rachaduras, e isso é por conta da tinta que foi soltando com o passar, né? Dobrava, amassava, aí a galera tentava deixar retinho, e aí isso pelo processo da própria manipulação das obras, né? E aí nessa mesma época, poucos anos depois, Jean Foucault, né, um importante pintor francês, mestre na criação de painéis e iluminuras, realizou a primeira miniatura de retrato e possivelmente o primeiro autorretrato formal, com a apresentação do seu trabalho no mercado de trabalho, no mercado mesmo, né? Que é como se fosse um cartão que você entrega na rua. Ele conseguia colocar, e aí quando você colocava no sol, você virava para o sol, a luz do sol iluminava e deixava essa parte, né, que está aqui mais amarelada, com esse aspecto, né? Isso aqui é uma espécie de medalha, né, que ele ia criando. Você colocava na luz do sol e ele ia fazendo ia refletindo. Para vocês verem como todo tipo de construção da arte ela está ligada com a luz também, né? Como a gente pode fazer na fotografia. E aí é isso, com o passar do tempo, as técnicas elas foram se popularizando, as pessoas foram aprendendo, imitando, tentando fazer de alguma forma, e essa é a forma que a arte vai se expressando, né? Ela vai criando novas formas e novos métodos. E aí foram surgindo, né, milhares de artistas pelo mundo todo. E aí já, né, no século XVII, século XIX, ali entre o século XVII e XIX, esse período que é o período barroco, ele vai trazendo esse processo da popularização, né, da arte, da construção da arte. E aí houve esse grande impulso nessas produções. Os principais motivos disso acontecer foi o poder comercial europeu e o patrocínio das artes visuais pela Igreja Católica, que isso é um assunto interessante porque nesse momento da história estavam tendo um levante protestante, né?
As pessoas estavam começando a questionar a construção da imagem do papado, do padre, do clero como um ser além do Estado, um ser superior. E tá tendo uma batida aqui. Um ser superior, e isso faz com que as pessoas comecem a entender o processo da arte, né? A igreja comece a entender o processo da arte como fundamental no propagandeamento, né? Contra a reforma, que era a reforma protestante. E aí isso foi acontecendo de forma de tanto aproximar a imagem do clero à população como uma opção viável, como uma representação mais próxima do que se constituía a imagem de Deus, como a gente pode ver na TV hoje, na publicidade, né? São super produções usando técnicas super arrojadas. A Igreja Católica já tinha essa visão nessa época através da pintura, da arte, na construção do retrato das pessoas. Não à toa na Europa as igrejas elas são cheias de pinturas, né? Com anjos, os próprios santos católicos, pessoas que foram presentes na história da construção da igreja. E aí o que eles acreditam, né? Que sempre é uma luz, como se fosse a luz do sol, que seria a imagem de Deus, né? E aí, além disso, né, tem o início da pintura usando o cavalete e os óleos sobre tela, né, que foi uma técnica que foi sendo aperfeiçoada com o passar das eras. E aí, com isso, os retratos de todos os tipos, de autorretrato, retrato de família, de amigos, foram se tornando mais comuns. E a partir desse momento, o autorretrato, como ele é popularizado, ele também consegue criar novas formas de manifestação, que é a crítica social, né? Francisco de Goya, que viveu entre 1746 e 1828, né? Em 1799 produziu uma famosa série de gravuras chamada Os Caprichos, em que fazia uma sátira à sociedade espanhola do século XVIII. Na publicação ele colocou na folha de rosto uma gravura com seu próprio autorretrato com uma expressão enigmática, que é uma expressão, geralmente, quando você nessa época fazia os retratos, os autorretratos, era sempre olhando para o espectador, sempre passando a imponência, o poder, uma imagem de poder. E aí ele começou a colocar isso como uma coisa jocosa, uma coisa ignorante, que o autorretrato ele não é simplesmente uma demonstração de poder, mas sim o retrato da história. E aí ele coloca essa gravura, né, que é de certo modo inovadora, porque ele sai do vício da época e ele finge ignorar o espectador, como se ele fosse autossuficiente. Não preciso mostrar poder, eu mesmo estou bem com a minha imagem e construo uma imagem dessa forma. Goya acreditava que os artistas da época estavam convencidos de que os erros e vícios humanos poderiam ser objetos da pintura. Esse tipo de pensamento já traria novas ideias para o campo da arte no âmbito do autorretrato, e a partir do movimento em que a arte se torna muito mais subjetiva que objetiva, os artistas fariam as coisas à sua maneira e retratariam o que tem vontade, porque a arte ela foi criando um vínculo comercial muito grande através desse processo da construção da contra-reforma pela igreja. E aí tudo era para fazer a satisfação pessoal de pessoas muito ricas, do clero e dos burgueses. Nessa época ainda não tinha constituição de burgueses ainda, mas no nosso ver hoje era para isso mesmo. As grandes famílias tinham esse poder de ter retratos e quadros dessa forma. E é isso. E aí, a partir do momento que isso acontece, né, ele ganha uma força como um gênero pictórico, né, que é para fazer mais mostrando a imagem, mostrando a pessoa, do que mostrando em si o que vem por trás, o ego, a construção dessa coisa. E aí é uma das primeiras imagens de perfil, né,
que seria a ideia de que hoje, se você for na Polícia Civil, por exemplo, quando eles vão fichar uma pessoa, eles colocam você de frente e de lado, assim, né? Para ter uma construção de identidade. E aí a gente vai falar um pouco sobre o Van Gogh e a Frida Kahlo, que eu acho que talvez, pelo menos um dos dois, já ouviram falar, com certeza, sem dúvida. O Van Gogh, ele fez esse autorretrato em 1889 e a Frida já no século passado já fez esse autorretrato. A Frida, principalmente, é muito subjetiva na construção de imagem dela. E aí a gente vai falar sobre Van Gogh primeiro. Não, sobre a Frida, né? Desculpa. A Frida foi uma das mais importantes, né, pintoras mexicanas do século XX, acho que não só mexicana, mas do mundo, pela destaque histórico. Ela se destacou por ser uma artista singular, com uma produção bastante autobiográfica. Ela se retratava o tempo todo, em qualquer aspecto, e colocando críticas sociais dentro do processo, né? Entretanto, a obra dela se comunicou, né, inspirando diversas mulheres, de forma que a artista se transformou num símbolo feminista, né? Ela teve uma vida muito complicada. Ela enfrentou diversas contradições, tanto com casamento quanto pela própria saúde. Mas era dona de um espírito revolucionário. Enfim, ela foi do Partido Comunista Mexicano, ela foi zapatista. Ela só não foi para a linha de frente, mas ela acreditava que a soberania dos povos latino-americanos deveria ser, de fato, preservada, né? E aí ela lutou pelos direitos das mulheres, valorizou essa construção da cultura indígena, né, do povo andino, e também foi referência na cultura latino-americana, enfim. Está tendo exposição dela até hoje rodando o Brasil, né, tanto no CCBB quanto na Caixa Cultural. Eu tive o prazer de ir, foi uma construção incrível. E o Van Gogh, ele foi um pintor holandês, né, do final do século XIX, um dos maiores expoentes do pós-impressionismo. Os trabalhos dele, enfim, foram só valorizados depois da morte e tiveram muita influência na arte do século seguinte, sobretudo na vertente expressionista, né, que é essa construção da identidade, da expressão, de diferentes expressões, né, através do autorretrato. Foi um cara muito intenso. Ele usava a arte como uma forma de desopilar da vida, das coisas que ele passou. Teve uma vida muito complicada, uma infância muito difícil, e ele tinha uma saúde psíquica, mental e física muito debilitada. Ele foi um gênio, de fato, foi considerado um gênio da pintura. Teve uma carreira relativamente curta como pintor, que foi só 10 anos, mas apesar disso ele produziu mais de 2.500 obras nesses 10 anos. Você imagina uma pessoa em 10 anos produzir mais de 2.500 obras, né? Deixando um legado de paixão e dependência do seu processo criativo. Por que dependência do processo criativo? Que era isso, ele usava da arte como forma como se fosse terapia mesmo, como se fosse nós indo para o psicólogo no dia a dia. Ele fazia isso através da pintura. E apesar da grande produção num curto período de tempo, Van Gogh vendeu apenas uma de suas obras, que é essa que está nesse slide, que é A Vinha Encarnada. A Vinha Encarnada. Eu tentei procurar o que significava o nome para ele, mas eu não achei para falar para vocês. Eu fiquei nessa dúvida também. Eu até pensei em trazer outras obras do Van Gogh, mas eu acho que essa obra aqui é a mais famosa dele de autorretrato. Ele tem aquela obra que é O Grito também, né? Que é aquela... E aí, várias construções. Hã? Então, seria ele mais velho. Ele era viciado em autorretrato. Ele tinha uma construção da autoimagem muito diferente à época, porque ele fazia uma reprodução não nos moldes comuns do que era,
apesar dessa imagem, que é uma das mais famosas, ele está de perfil, com o ombro mais de lado, ele tinha essa visão que não era só isso. E aí ele trazia essa construção, né? Parece pintura de cera, né? Como se fosse quando criança, mas é tudo, a maioria é óleo sobre tela, inclusive. E aí a Frida Kahlo também, né? Que é essa obra das duas Fridas aí, é uma obra famosa que coloca ela em duas condições diferentes, né? Uma tentando se livrar da conexão com si própria, assim, né? Essa é a expressão dessa obra. São várias contradições, né? Ela coloca muita coisa subjetiva nas obras e aí é um dia inteiro só dissecando Frida Kahlo para tentar entender algumas coisas que ela traz. E aí surge, né, em 1839, o autorretrato na fotografia. O Robert Cornelius, que era um químico alemão que morava na Califórnia, ele fez história a fazer provavelmente o primeiro retrato de um ser humano e também o primeiro autorretrato, né, na história da fotografia. O processo de criação da imagem exigiu que ele ficasse imóvel durante entre 10 e 15 minutos na frente da câmera, que no caso era o daguerreótipo, que foi o primeiro projeto de construção de câmera, né, da história da fotografia. E aí é muito engraçado porque é isso, hoje é tudo um clique. Nessa época o cara ficou para fazer um autorretrato, ficou 15 minutos parado na frente de uma, assim, imóvel, que ele está visivelmente imóvel, né? Então, tipo, consegue pegar muito bem ele. E aí é isso, além de ser o pioneiro do que conhecemos hoje como selfie, porque é engraçada a técnica que ele usa, ele tentou aperfeiçoar o equipamento, né? A fotografia, essa que está do lado, esse é o resultado da foto que ele fez. E é engraçado porque ele colocou, para se colocar em frente à câmera, ele usou uma placa de prata, de metal, totalmente polida, e posicionou ela exatamente um pouco acima assim da lente para se colocar, né? À toa que está um pouco torta aqui. Eu procurei mais histórias, mas é muito difícil achar realmente o processo de criação dessa imagem. E ele colocou a placa em cima da câmera e se posicionou depois de puxar a cordinha e ficou lá parado. E aí esse é o resultado que saiu. Olha isso, 1839. Muito doido, né? Isso que é o amor do químico, do cientista pela descoberta, né? Pelo teste, pelo erro. Eu imagino que ele não tenha feito só essa, eu imagino que ele deve ter feito várias, ele se mexeu e deu tudo errado, mas essa é uma forma muito boa de perceber como a tecnologia foi aprimorando a construção da fotografia, né? E aí é isso, né? Os fotógrafos começaram a experimentar consigo mesmos a construção, né, da sua própria fotografia. E aí eles descobriram, né, com o passar do tempo, a mesma coisa que os pintores que vieram antes, né? Que é as restrições sobre poses e maquiagens, materiais e elementos, né, cenográficos que você pode usar na construção do processo criativo dessa autoimagem, né? Vale ressaltar que na história, antigamente, antes de existirem as pinturas, né, que se você for numa casa mais velha, né, de pessoas mais velhas, de 70, 80 anos, se você fosse há 20 anos atrás na casa dessas pessoas, você encontra um retrato, né, geralmente da matriarca e do patriarca da família em pintura, em cima de algum portal, algum lugar que destaque, que todo mundo que chega consiga ver, né, como uma forma de honra. Antes de existir essa construção da pintura, as pessoas, elas colocavam placas de metal, prata, alguma coisa que
fosse polida e refletisse a imagem de quem passasse na frente, como uma forma de preenchimento do vazio, como essa parede branca. A pessoa passava e olhava para lá e se via, eram como se fossem vários espelhos, através das louças. Aí você se via, e aí isso foi provocando essa construção da autoimagem, né? Para além da relação de criação de moeda, que foi uma coisa que foi sendo construída depois, né? Então é muito, muito legal ver como as coisas foram mudando de lá para cá. E hoje você vai numa casa e tem um fenômeno acontecendo. Você vê menos quadros com fotografias nas casas das pessoas nessa era moderna. Se você pega o celular da pessoa na galeria, tem milhares de imagens mostrando, de selfies, mostrando o dia a dia ou coisas além. Há 10, 15 anos atrás eram muito, muito, muito mais imagens, né? E aí você vai vendo como as coisas vão mudando através da tecnologia, como a galeria virtual vai fazendo com que as pessoas tenham menos impressões da sua história, né? Deixa eu só falar rapidinho. A gente tem uma mudança ainda diferente, né? Você deu o exemplo da visão do que tinha Você deu o exemplo da visão que a gente tinha na casa da pessoa, né? Quando a gente entrava, a gente via o autorretrato, primeiro feito como pintura e depois como fotografia. E aquilo era uma expressão de quem estava na casa, de mostrar a casa daquela pessoa, né? De que a família era pertencente, era uma forma de realmente de pertencimento, porque o autorretrato também ele traz isso, né? A gente acaba imprimindo naquela imagem algo que a gente quer demonstrar, mas que nem sempre a gente demonstra no nosso físico, na nossa expressão, na nossa forma de agir. E nas casas de hoje, a gente vê uma aproximação diferente. Em vez de ver as nossas fotografias, que realmente estão agora nos dispositivos, a gente vê uma tentativa de aproximação com a natureza. Então você chega na casa da pessoa, você vê muita natureza morta, né? Você tem foto de objetos, foto de flores, fotos de natureza também, por causa desse distanciamento que a gente tem com a natureza. Os próprios objetos, como algumas casas têm o cocar dentro de uma moldura, uma folha dentro de uma moldura. É isso, a natureza morta mesmo, literalmente. É uma construção de linguagem diferente, né? O discurso ainda é o mesmo ali de construção do seu ambiente de vivência, do querer mostrar para quem está indo na sua casa como você se sente, ou do querer mostrar para você próprio, né? Porque acaba que a gente fica muito isolado hoje nas nossas casas, o que a gente tem ali de referências nas nossas vidas, né? Coisas que a gente gosta, coisas que nos fazem bem e também coisas que a gente sente falta. Então, às vezes a gente não tem mais autorretratos nossos, né? É difícil você ver, igual antes, uma foto do casamento sua, de sua esposa ou da sua família. Agora você vê, às vezes, a foto de um parente, uma foto antiga, que é uma memória, uma lembrança. Aí você vê outra imagem da natureza, você vê esses objetos também que te trazem uma sensação de historicidade, ou que te trazem uma lembrança de algo que você viveu, né? A construção do autorretrato é diferente, ela está presente naquele ambiente, mas ela não está sendo retratada e exposta como era antigamente. As pessoas fotografavam e elas tinham o gosto, a sensação de imprimir a foto e ver aquilo ali que estava sendo impresso. É muito interessante você comentar isso, porque quando fala dos nossos antepassados, da nossa família, eu volto lá na nossa origem, lá no Ceará, e eu vejo na casa do meu bisavô, que ainda existe a casa, a parede, a tomada de fotos, e são fotos no caixão, fotos de quem já morreu, fotos de casamento, pintura dos donos da casa, a foto onde tem toda a família junto, e sempre tem o sagrado, né? Tem uma foto de Jesus, misericordioso, não porque é recente, né?
mas tem uma foto de Jesus, tem uma foto de Nossa Senhora, mas tem uma parede toda detalhada com fotos de família, né? Foto do pai que já faleceu, sabe? E é muito interessante isso, porque lá na casa do meu avô, tem a foto da casa que foi construída em 1900, 1800, não sei o que, todo mundo na varanda. Uma foto preto e branco, que às vezes a gente sabe que isso é uma foto, parece mais uma pintura, né? E é muito interessante isso, porque na verdade eles queriam retratar algo, né? E aquilo ficava bem estampado mesmo. A gente tem a questão do aspecto cultural também, né? Antigamente as fotos eram um objeto raro, incomum. Então, essa foto, por exemplo, da pessoa morta, além de ser cultural, era uma foto que era tirada porque era uma oportunidade única. Às vezes a pessoa tinha passado a vida toda, não tinha tido a oportunidade de tirar uma foto. Mas no ato de morte, quem vendia o sepultamento vendia uma foto também. Uma foto também. Então era uma questão cultural, né? E a outra coisa é a forma como a gente leva hoje a nossa construção de historicidade, né? Antigamente a gente tinha as pinturas, que era uma forma de retratar aquilo que estava sendo visto, a escrita, que era uma forma de retratar a história, e hoje em dia a gente tem a produção audiovisual, normalmente leva para o vídeo e para a produção de áudio, ou para os dois juntos, né, com os outros elementos. Só que como a gente não tem mais aquela sensação de eu vou retratar algo e eu vou repassar isso para os meus descendentes. É mais uma questão, não, vou retratar algo agora e quem está vendo vai ver. Mas não tem mais aquela vontade, não, vou retratar para que no futuro alguém veja isso, né? Para que tenha sentido. E quando tem sentido no agora é mais uma questão capitalista, vou retratar isso agora como uma forma de oferir renda, de ganhar dinheiro. É verdade. E aí fica parecendo assim que tudo é muito descartável, né? Não fica parecendo, tem sido muito descartável. A gente tem mudado os valores. É mesmo. Bela reflexão. E é uma coisa que, assim, é bom haver esse comentário, porque foi uma coisa que eu refleti muito, né, preparando a aula. Como as coisas mudaram de lá para cá. Assim, que é essa relação da construção da imagem da família. Era sempre processo de construção da imagem coletiva. Hoje a gente acaba entrando muito num processo de construção da autoimagem sem perceber que nós estamos nos distanciando das pessoas que estão ao nosso redor. E é um processo sintomático da construção do capitalismo mesmo. A Frida, inclusive, quando ela traz essa relação, né, vou voltar aqui nessa imagem da Frida, ela tem milhares de outras obras, enfim. Eu selecionei essa porque é isso, ela sai um pouco do senso comum da construção da autoimagem, mas ela sempre traz uma visão diferente do processo. Assim. Ela se coloca sempre com uma visão, uma percepção neutra, né, uma expressão neutra, e ela mostra que ela é um ser humano, né? Ela abre o coração para você, ela te mostra quem ela é por dentro, que ela é de carne e osso, mas ao mesmo tempo ela mostra também que ela quer encerrar um ciclo, né? Através da mão na tesoura ali, com sangue escorrendo pelo vestido. Eu não consigo identificar, mas eu não consegui colocar melhor. Mas isso aqui como se fosse uma medalha com uma imagem, refletindo uma pessoa. Pela percepção parece ser um homem, que seria de fato o marido dela, né? Que é a sombra dela o tempo todo. Assim, ela teve uma relação muito conturbada com esse marido, né? Eu trouxe várias coisas, mas ela trazia essa construção. Ela fazia muitas coisas por encomenda, mas ao mesmo tempo ela se colocava muito como eu. E aí essa relação da percepção capitalista da imagem, né, é quando você
percebe como as redes sociais mudaram a percepção da sociedade em relação a quem é quem. A gente consome muito a imagem da perfeição, do padrão, com a luz bonitinha, com um equipamento de ponta. E a gente, quando vai voltar para a nossa realidade, muitas vezes não é aquilo que está sendo mostrado. E aí isso cria uma convulsão social, uma ansiedade de querer ter aquilo, de consumo, de construção daquele projeto de imagem ideal, que a gente acaba criando um processo de auto-ódio. E é um processo também que a psicologia está aí lutando há muito tempo, alertando. As redes sociais são perigosas porque ela fomenta isso, isso e isso. Os celulares mais novos, inclusive, têm uma ferramenta que mostra o número exato de horas que você usou o Instagram, por exemplo, na semana. Aí ele fala se você aumentou ou diminuiu na semana, no dia, ou em determinado tempo de horas. Se você publica uma foto e deixa de publicar no outro dia, ele te manda uma mensagem em cima. O que você está achando do aplicativo? Ele te convida a participar o tempo todo, né? E quando você fica muito tempo sem publicar e publica algo, ele coloca você lá em cima para todo mundo ver e você ter a ilusão de que você está sendo amado, que aquilo está acontecendo daquela forma. Não, ele só está mostrando para mais pessoas, para você voltar a usar mais, para você continuar consumindo. Enfim. A gente enfrenta um ambiente hoje que ele te impede de refletir, né? Enquanto as imagens antes eram feitas, você tinha que aguardar e depois você conseguia refletir sobre ela até o ponto de ter outra imagem, seja na pintura, seja na fotografia. Hoje em dia a gente tem um excesso tão grande de imagem que isso impede a gente de refletir, né? A gente entra na questão de só querer reproduzir, repetir e nesse ponto que o Matheus colocou, né? A gente vê a perfeição da vida de outra pessoa que na verdade é uma imagem, é uma construção. Ninguém sabe o que se passa ali de verdade, ninguém chega a pensar, será que aquela pessoa está ali mesmo? Será que eu gostaria de visitar aquele local? Será que eu preciso daquilo? Nada te faz refletir sobre isso, tudo te faz, clica aqui, faça isso, faça aquilo. É barato, você consegue pagar em parcelas de valores baixos, mas não dizem quantas parcelas. Então, tudo é uma intenção de fazer entrar naquele ciclo, né? E aí isso lá atrás, quando a fotografia, assim, a Frida já fazia as críticas sociais, socioculturais através da pintura, e aí vem a fotografia trazendo isso para dentro do filme, né? E é isso, né? Os fotógrafos começaram a se retratar refletindo os aspectos socioculturais, enfim, que eles queriam criticar, a relação da construção de gênero, né, que já era em alguns países do hemisfério norte, né, que são os países desenvolvidos, entre aspas, né, eles já começavam a fazer algumas certas críticas em relação a essa constituição de que homem é homem, mulher é mulher, da forma binária que é construída, né. E aí é isso, aí eles escolhem o que eles vão retratar e refletir através, né, da reflexão mesmo da imagem, né? E aí eu trago a Vivian Maier, que é essa pessoa que parece que ela é uma referência na fotografia hoje. Ela, igual o Van Gogh, teve o trabalho descoberto só depois da morte. Ela é Vivian Dorothea Maier, é uma fotógrafa norte-americana que teve seu trabalho descoberto pelo mundo, é isso, apenas após sua morte. Durante 40 anos, a Maier trabalhou como uma babá, e aí no tempo livre ela caminhava pela cidade com a Rolleiflex dela, fotografando na rua e tendo produzido mais de 150 mil fotografias em toda a sua vida. Imagina, 150 mil fotos em filme, isso é muita coisa. A maior parte desses negativos ainda não foram revelados, apesar de 90% do acervo já ter sido catalogado. As pessoas irem com um monóculo olhando cada frame e separando os frames de cidade, lugar e tal. Ela tinha tudo isso bem descrito, assim, guardadinho.
E aí, o trabalho de Vivian Maier começou a ser notado em 2007, quando ela tinha 81 anos, mas isso só foi quando os colecionadores descobriram o trabalho dela, quando ela começou a vender as bugigangas que ela tinha na garagem, estava idosa, já queria se desfazer das coisas, e aí a galera que fica rodando por aí. Lá tem muito essa cultura das pessoas que ficam indo para as vendinhas, assim, os brechó, e pegando as coisas para ver o que é, né? Enfim. E é isso. E aí, em outubro de 2009, né, o John Maloof, né, ele comprou parte do acervo, e em 2009, 6 meses após a morte da Vivian, ele conectou o catálogo do site dele ao Flickr, que é a pronúncia do Flickr, que eu prefiro, inclusive, que é, inclusive, o que vocês vão usar bastante, né? Flickr. Flickr. Eu não gosto, eu prefiro Flickr. E aí esse hoje é a melhor galeria, assim, possível para uso e catalogação de fotos, assim. Ele é muito intuitivo, muito fácil de usar. Ele organiza seu material muito bem, melhor do que só meter no HD e deixar lá. Você consegue ter essa galeria exposta, você consegue baixar as fotos depois em alta. Ele preserva tudo. E aí, tornando as fotos da Vivian, né, ele publicou lá, ele conseguiu conectar, e aí as fotos da Vivian começou a ser visíveis para o planeta todo através da internet, né, que foi um boom, né, nos últimos 23 anos, principalmente. A internet ganhou um espaço essencial no cotidiano, na verdade, do planeta, né. Inclusive, o hospital não funciona praticamente se não tiver uma conexão estável com a internet. Hoje é muita dependência, né? E após a publicação, é isso, o estrondoso sucesso fez com que ela ficasse conhecida como a mulher que revolucionou a fotografia de rua no mundo. Ela é um exemplo, assim, clássico, e eu separei várias fotos que ela faz esse uso de filmes tanto coloridos como preto e branco, como para a gente usar como exemplo, mostrando o poder que a criatividade tem quando a gente está por aí na rua. Assim. A gente vê nosso reflexo o tempo todo nas coisas, mas às vezes a gente não se provoca a mostrar isso. E aí, voltando para as pinturas, por exemplo, da gente não só procurar esse tipo de perfil, mas usar a criatividade e se retratar através do aspecto, né, do reflexo, de partes do corpo, dessa construção criativa. E o mais incrível do trabalho da Vivian é que ela fotografava numa época em que a gente não via foto quando estava fazendo. Ela só via foto depois. A gente às vezes percebe que tem dificuldade de fotografar, e a gente está vendo a imagem no fim. Ela não, ela ia ver depois que, às vezes ela tinha feito rolos e rolos de filme, e aí depois que ela ia ter uma imagem ou outra pronta para ela entender o que ela tinha feito. E no caso dela, como 90%, né, foi catalogado, mas quase nada foi impresso ainda. Exato. Ela tinha a técnica, mas ela não sabia o resultado. Isso provavelmente por condição financeira. Ela fazia super caro, né? E aí é isso, ela viajou, acho que eu não coloquei aqui, tá? Coloquei aqui. Ela, é isso, a Rolleiflex, ela tem uma forma de espelho, ela revolucionou também a época, a Rolleiflex. Você não conseguia ver o resultado que você criou, mas você podia tentar ali compor a imagem. Como a gente tem a tela do celular, que a gente abre a câmera, que é fácil, né? Eu tenho na hora aqui o que eu estou fazendo. Para as câmeras de filme analógicas também, era isso, você conseguia ver mais ou menos o que você está fazendo, mas na Rolleiflex, você tem um espelho que você fica assim, e você mexe a câmera para compor e tenta olhar para frente para ver se está do jeito que você quer, e aí você faz o clique, mas aí depois é isso, você não tem um pacaque igual nas outras câmeras, ela é bem direta. Inclusive
ela corta, tem outros negativos que ela cortou a cabeça dela, que ela cortou o pé, que ela não gostou disso, aí ela vai fazendo, assim. Na aula de direção de fotografia que eu mostrei, as anotações, vocês lembram, né? Que o diretor de fotografia, quando iam fazer o processo de revelação da imagem para os jornais, principalmente para o tratamento, ele anotava o que ele queria corrigir ali, não na direção de fotografia, foi na aula de edição. Que é isso nos anos 70, 80, eles escreviam ali no negativo mais ou menos o que eles queriam, porque era possível fazer a cópia dos negativos, e aí você conseguia já reproduzir aquela imagem milhares de vezes. Aí ele fazia as anotações. Não saiba nem o que é negativo de foto. Foto negativa é tipo assim, não? Essas fotos muito Isso aí é a foto pronta já. Não, o negativo, sabe os filmes? filmezinho. O filmezinho? Ah, Aquilo é o negativo. sim, que é de plástico até, né? Obrigado. Isso é o negativo. Eu cheguei a ver um. Olha aí, você pegou ele agora, tá vendo? Eu cheguei a ver um. Cheguei a ver um. E aí, eu conheci inclusive do MST, no estado de Pernambuco, um acervo de 30 anos de fotos, todas em negativo. Entre 1987 a 2020. Como é que a gente vai ver isso? Então, eu fui até o lugar, né? Eu fui para Caruaru, e aí eu entrei no acervo, coloquei uma luva especial que eu tenho para manipular esses arquivos, e aí fui olhando e conseguindo pegar com o monóculo e olhando cada foto. São coisas lindas, assim, incríveis, incríveis. A MST tem muita coisa que ainda não foi revelada, e aí eu estou numa luta para fazer a galera revelar, porque o espaço ele é completamente insalubre para guardar esses registros, assim, não tem... negativo precisa estar no lugar seco, arejado, que não tenha mofo, senão, como as lentes das câmeras, vai ter fungo, né? É muito sensível o material do filme. Enfim, vamos continuar aqui com a Vivian, que ela vai dar um boom de criatividade na cabeça de vocês. É isso, ela era conhecida pelos seus empregadores como uma pessoa que mantinha sua vida fora do trabalho na maior discrição possível. Ela não trocava ideia com a galera que contratava ela depois do trabalho. Assim, saía, bateu o ponto aqui, vou dar o meu rolê, abraço, não quero papo. E sumia, e aparecia depois para continuar trabalhando. E é isso, nos anos 60 ela viajou por 8 países levando a Rolleiflex dela. E essa é mais uma imagem que ela faz de autorretrato, trazendo um aspecto muito curioso, né? E que é o momento exato que o cara está carregando um espelho pela rua, passando atrás de um carro, e ela consegue, com a Rolleiflex, naquela dificuldade, fazer isso aqui. É muita técnica, você vai conseguindo fazer a construção da imagem, assim, de uma forma muito, como eu posso dizer, muito intuitiva. Na foto não mostra o rosto do rapaz que leva o espelho, né? Hoje está inclinado, né? Do jeito que o espelho está inclinado. Se o espelho estivesse um pouquinho mais para baixo, virado um pouco mais para baixo, ela estaria um pouco mais alta no espelho, e ele estaria com o rosto de cima para baixo, como se a gente fizesse uma selfie, assim. E engraçado é isso, assim, ela conseguiu se enquadrar quase no centro da foto, né? Realmente é muita intuição para ela. É muita intuição. Nós vamos repetir essa pose aí, tá? Tem vários espelhos aqui, é maravilhoso o espaço, a gente vai ter esse momento à tarde. E aí, o trabalho dela tem essa marca, né, que a gente chama de profundidade de campo, né, que ela conseguia colocar várias camadas no foco da câmera, que dava para regular. A Rolleiflex já dava para fazer um pouco de regulagem dessa profundidade de campo, para ficar o máximo de informações possíveis na imagem.
E aí ela era viciada nos reflexos, né? E aí ela se achava em qualquer vidraça que passasse na frente dela, enfim. E aí dessa forma aí cativante ela foi colocando as mudanças da época na sua construção de foto, né? E colocando isso, né? Essa marca sutil, né? Que é o próprio corpo, né? Ela ia colocando sua própria imagem em algum aspecto dentro da... E ela é de origem, assim, os pais dela são franceses, ela nasceu em Nova York, morou na Califórnia um tempo, morou na Flórida e voltou para Nova York. E aí ela trabalhou com vários artistas, ela era governanta, né, da casa de alguns artistas bem famosos da época dos Estados Unidos. Algum comentário? Você chegou perto? Não, eu ia falar assim, as fotos dela são antigas, né? E no final da aula a gente pode mostrar uma referência de algo novo. A gente acaba pegando essas referências e reproduzindo, que é algo que a gente pode fazer mais tarde na aula de autorretrato. No finalzinho da aula a gente pode colocar aí as imagens do calendário desse ano. Não sei se vocês chegaram a folhear, mas elas são todas baseadas em obras de arte também. Então, a nossa construção de autorretrato, ela também vem daquilo que a gente absorve, né? Das coisas que a gente gosta, do que a gente vê, por onde a gente passa. E como ela era uma pessoa que se entendia muito bem com reflexo, vou dizer que ela até amava o reflexo, de tanta imagem que ela fazia com reflexo, ela criou essa capacidade de, talvez nessa foto ali, conseguir tirar a imagem dela e não mostrar o rosto no caso desse cara, né, da outra pessoa. Isso, para que o foco fosse ela, já que ela produz autorretratos. Então ela foi desenvolvendo essa técnica e no caso dela ainda tem essa questão, né, como ela trabalhou com artistas, então ela deve ter absorvido também como os artistas faziam o processo de construção da arte deles. Porque isso daí também é tudo um processo de construção, um processo de estudo, um processo de erro e acerto. E muitas vezes no erro que depois a gente encontra o acerto. A gente percebe que ali a gente tem uma técnica que não está certa, às vezes é uma questão de luz que a gente só identifica em outra imagem. Então a construção dela assim, na imagem é tanto própria quanto espetacular, né? E ela é utilizada até hoje como referência para a gente reproduzir outras imagens. E tem uma coisa interessante, eu separei algumas imagens para mostrar, porque ela é a pessoa que eu quero usar como referência para o que a gente vai fazer hoje na construção, aproveitando os reflexos que tem dentro desse espaço. E é isso, assim, ela foi retratando muitas épocas diferentes da vida dela. Ela tem fotos mais velhas, eu separei essas fotos, tem umas em preto, a maioria é preto e branco, mas tem outras que são coloridas já. E aí ela viajou, foi para o Egito, foi para a França de novo, foi para Holanda, foi para a Rússia, ela foi para vários países porque a família dela tinha uma fazenda antiga nos anos 60 e aí ela foi dar esse rolê, fotografou muita coisa, mas eu não consegui achar. Mas tenho essas referências aqui, que são as próximas imagens. E aí, para vocês entenderem como a luz é importante, é a coisa mais importante para mim dentro da construção da fotografia. E trazendo essa coisa, né, das referências dos artistas, tem uma frase que ela é meio bem utilizada na internet, que é nada se cria, tudo se copia, né, que a galera usa na internet hoje. Que de fato é trazendo as referências, né? A gente pode criar algo novo, a gente pode pensar que algo é novo até a gente entender que lá 100 anos atrás, 200 anos atrás, alguém tinha feito algo e você só trouxe isso de novo. Aqui em Brasília tem um fotógrafo que ele usa muitos reflexos também. Ele não faz tanto autorretrato, mas ele aparece em algumas fotos, que é o que ele chama Gustavo Minas. Ele é premiado, enfim, mas ele está na rodoviária o tempo todo pegando muitas camadas, mostrando várias camadas de si. Isso. Vale para vocês também anotarem aí. Mas a Vivian Maier,
Ela é uma pessoa que foi pioneira nisso. Eu tinha muito falado dela, né? Tinha muito falado. Muito foda mesmo. Na época, ela disse que só no. Se a gente falar agora a palavra, só na sensação, desse negócio dela não conseguir ver a foto, Sim, a intuição. da intuição. Dela só a intuição conseguir fazer fotos desse jeito é realmente revolucionário, né? Muito foda. E aí é isso, ó. Essa foto é um exemplo de profundidade de campo, mostrando o aspecto cultural, um fusquinha passando ali embaixo, como se fosse um carro maravilhoso, e é um carro maravilhoso, e você acha ela na sutileza, que é a sombra. Isso é um autorretrato também. E isso é o legal da construção da imagem, que você não necessariamente precisa seguir o óbvio, você pode quebrar a expectativa. Lembra que eu falei que a quebra da expectativa é o que faz você absorver a mensagem? Então essa construção da sombra e tal, ela quebra muito. Aqui na tela tá mais bonitinho assim, mas eu acho que o projetor está mostrando bem. Antes acho que o projetor não estava tão bem nas outras aulas, mas agora deu uma melhorada, né? E aí você vai olhando as imagens, você vai vendo várias referências de imagem, né? Então, Marilyn Monroe, tem acho que o primeiro lá, eu lembro o nome, sem óculos, alguns ícones e ela no meio da imagem, né? Ela sempre está ali. Ali ela está segurando a câmera já pensando, né, nesse enquadramento misterioso ali. Ela se coloca ali junto com a Marilyn, já procurando o quê? Qual é a referência assim, da exuberância? O que ela estava pensando naquele momento? Ela queria quebrar a expectativa. E aí ela vai se apresentando na imagem, né? Esse acho que é o primeiro filme colorido que eu mostro, né, dela. E tem esse dela mais velha, já dentro do salão, mostrando a tiazinha ali atrás, aparentemente sofrendo com a prancha que está sendo passada ali, mostrando outro aspecto cultural da época. Ela já está com uma câmera menor de filme, né? Eu não consigo identificar a marca do modelo da câmera. Essa é da Vivian? É da Vivian, já é a era colorida dela, eu separei algumas. Sempre ela aparecendo como aspecto, ela está ali. Em algum lugar da foto ela está ali. No primeiro momento a gente pode não dar tanto valor, mas depois a gente vai entendendo a referência da imagem. Essa é uma bunda, né, de um pedreiro, aparentemente, alguém que está fazendo algum processo de construção civil, e ela ali presente, na bunda da pessoa. E isso é um autorretrato, né? E é legal, o projetor está mais claro, a foto é um pouquinho melhor fotometrada, mas ela estava ali. Você se pergunta assim, onde essa criatura estava, né? O que ela estava fazendo? O que ela viu, né? Mas para ela tem sentido. Eu separei, essa imagem aqui, quando eu vi ela, eu dei uma gaitada, né? Porque eu fiquei, cara, isso é a quebra da expectativa. Você nunca espera. Você vê a imagem de uma bunda, quando você vê a sombra tá ali mostrando a pessoa. Isso é muito bom. E é uma forma de aprendizado muito boa. Queria falar alguma coisa? Se você não está no contexto, né, sabendo quem é e a forma como ela trabalhava, você sabe o que essa pessoa queria com essa foto aí. Mas é isso, eu ainda estou me perguntando o que ela queria com essa foto. Ela só mostrar o reflexo dela, ela achou a bunda do cara atraente, né? Que ela viu, né? Isso mostra a contradição, né? Mas isso que é arte, né? A maioria dos artistas, eles não querem explicar o que eles estão fazendo. Eles querem causar essa sensação.
É igual Fazer a sua interpretação, conhecer o contexto da história. É igual as pessoas quando fazem a tatuagem, as pessoas, qual é o significado? Tipo, eu não quero mostrar um significado, a arte está aqui na minha pele, esse é o significado, né? Significa que o Rodrigo está aqui, esse É sensacional. E aí são duas fotos, né? Pra mostrar aqui. Mas aí são duas fotos, aí ó, ela ali ó, fazendo a própria luz, como se fosse um abajur. Ali ó, os espelhos. Essa imagem é sensacional, porque é isso, é a construção da autoimagem. Ela se coloca numa posição que ela tá ali infinitamente. Você vai, quanto mais você olha para a imagem, mais Vivian você encontra na primeira imagem. Eu não sei se você chegou a colocar, Matheus, mas essas imagens aí, a gente tem elas como referência no cinema. Tem muitos filmes que a gente vê esse tipo de construção, né, da imagem duplicada, a utilização dos espelhos, aquele outro tipo de imagem onde a sombra ou a luz ela mostra alguma coisa, né, revela alguma coisa. Então, muito dessa arte a gente usa no cinema também. Na aula de direção de fotografia, a gente trabalha um pouco quando tem o Chicó segurando o caco de vidro. E o João Grilo está ali conversando com ele está ali se arrumando ali. Que aí depois, na cena do filme, depois ele fala, né, que como é que é? Bonjour ma petite, né? Ele fala, né? De forma para seduzir a outra personagem, né? E aí tem a outra imagem ali da sombra dela, que eu acho que ela passava muitas mensagens subliminares também, né? Que é ali, né, que é o paraíso não espera, né? O paraíso pode esperar, não pode esperar, o paraíso pode esperar, tipo. E aí ali, sim, abre na sexta-feira, dia 30 de junho, né? Que paraíso é esse ali? O que está acontecendo? E aí tá no teatro, como é que é? Não estou conseguindo ler. É um cartaz, né? É um cartaz de um espetáculo. O paraíso pode esperar. Que mensagem ela queria esperar? Que ela precisa passar com esse anjo aí, com essas asas. Às vezes ela ali na sombra dela pode ter feito a brincadeira, né, de que ela não está para morrer. E sempre se colocando como fator surpresa na sombra. E aí a gente entra na era digital, né, finalmente. Parecia que ela estava ali na outra. A gente entra na era digital, que é isso, né? Os avanços da tecnologia, a modernização, né? A fotografia ela vai se popularizando, saindo das mãos das elites. A Vivian, apesar dela ser uma babá durante 40 anos da vida, ela tinha uma renda maior do que a média, então ela tinha acessos, podia viajar nas férias para lugares muito diferentes, e babás nessa época, principalmente sendo uma mulher branca nos Estados Unidos, tinha um salário muito bom, que era um trabalho muito responsável, né? Ela trabalhava só com famílias muito ricas, então ela tinha um salário quase exorbitante para a profissão, né? Gente, eu não tinha nem assistido tua aula ainda, já tinha feito o meu autorretrato. Olha! Lembra, Pedro, que eu fiz lá em São Paulo? Que foto maravilhosa! Eu já vou postar. Eu tenho a minha e tenho a da Nena. Manda pro Pedro essa imagem. Aí, ó. Manda aí pro Pedro aquela imagem. Manda pro Pedro no WhatsApp. Pra gente colocar aqui, mas eu coloco já. E é isso, né? Que com a modernização, os avanços, né, da fotografia, né, a inclusão digital, todo esse processo, né, de globalização, né, da internet, dos meios tecnológicos, né, a existência, né, dos celulares, né, das grandes elites, as mais pobres, os smartphones, fez com que quase todos pudessem ter acesso à mesma ferramenta, né, que é a câmera frontal do telefone, né. Você abre aqui, você tem um autorretrato já aqui na sua mão, né. O Cornelius, né, que ficava ali 15 minutos, 10 minutos parado numa posição para conseguir se retratar olhando para uma placa de prata,
Agora você só num clique consegue construir a sua própria imagem, armazenar ela e transmitir ela para o mundo inteiro em menos de um minuto, né? Então a tecnologia traz muito isso. E aí eu coloco essa selfie que é do Akihiko Hoshide, que, enfim, ele é da agência japonesa de exploração aeroespacial, e aí ele fez essa foto durante uma sessão de atividade fora já de órbita, né, na Estação Espacial Internacional. E é uma selfie, entre aspas, que ele faz com uma câmera mesmo, é um autorretrato segurando uma câmera fotográfica de fato, não é um telefone. Até porque os telefones desses modelos não aguentam a pressão fora do espaço. Isso. Pedro? O legal dessa imagem, né, é que a gente consegue pensar a que momento a fotografia chegou. Porque a gente saiu de um ponto onde a gente não sabia qual ia ser o resultado da fotografia, né, o que a gente ia ter. Era extremamente difícil você imprimir uma fotografia, para o ponto que agora a gente consegue fotografar no espaço, debaixo da água, em altas pressões, inclusive sem a necessidade de ter alguém apertando o botão lá embaixo, né? A câmera consegue alcançar locais que a gente só consegue ver porque ela chega lá, por causa da evolução da tecnologia, porque se ela não chegasse a gente não conseguiria ver, né? Daqui a gente tem fotos assim, sobre constelações, espaços, planetas que a gente, mesmo se a gente viajasse para lá, talvez a gente não tivesse tempo de chegar de tão distante que eles estão. E é muito legal como ele consegue, mesmo sem ver muito bem, ele estava se vendo no reflexo da lente, né, provavelmente. E como ele conseguiu enquadrar tudo é muito redondo, e ali atrás a luz do sol, né? Quando eu fui procurar uma imagem exatamente para causar essa provocação da curiosidade, né? De nossa, como essa imagem foi feita? Como é possível? E aí eu fiquei olhando essa imagem, eu abri o site da NASA e aí eu fui dando zoom na imagem, uma imagem super pesada. Fui dando zoom para ver assim com detalhes, né? E aí ele conseguiu colocar o planeta no meio da estrutura das asas do satélite, né, da estação ali, que essas asas elas captam a luz do sol, e aí como eles conseguem criar a utilização de enérgica, né, como se fossem as placas solares que eles botam nos tetos aí das casas hoje, né. E aí ele conseguiu colocar o planeta no meio do vidro que protege o capacete, né, da pressão espacial, com a câmera ali centralizada, mostrando assim, uma visão assim, completamente diferente do que a gente está acostumado quando a gente vai falar sobre, né, o espaço, né? Sobre um processo de aproximação do ser humano com esse lugar, né? Que é o desconhecido para todo mundo praticamente. Né? E é uma imagem que eu gostei bastante. E aí foi nessa provocação mesmo que eu quis colocar ela aqui. E aí é isso, né? A era digital e a selfie como protagonista. Não dá para falar sobre a era digital sem falar sobre selfie, né? Então, é isso. A inclusão digital criou para os espectadores de todo mundo uma oportunidade única, que é assistir de perto o autorretrato de outras pessoas de qualquer lugar, cotidianamente. Para além de acompanhar o retrato do cotidiano de artistas e pessoas influentes, a selfie possibilita a construção de uma nova perspectiva da história e do resgate da identidade e autoestima de povos distintos, né? Que é essa construção do que a gente fala sobre uma família num processo de comemoração, Natal, aniversário, fazer uma selfie ali todo mundo para mostrar que ocorreu aquele momento, que estava todo mundo junto, e essa é a nova forma de, né, retratar o cotidiano. Eu aqui hoje aprendendo, sabendo disso, tá? E aí também a possibilidade de registrar, né, momentos inusitados como essa selfie retrata perfeitamente, né? Que é isso, essa selfie foi feita por um guarda florestal no Virunga National Park, na República Democrática do Congo. É curiosa essa foto, fui pesquisar sobre essa foto,
E aí os cientistas do mundo todo ficaram assim, assustados, né? Como assim? Esses gorilas desse tamanho posaram para essa foto. E aí esses 2 gorilas, eles foram resgatados quando muito pequenos, e aí então eles convivem com ele, e aí esses 2, né, que é o que está lá no fundo, eles são quase como pais, né, para esses gorilas, e aí eles foram aprendendo de acordo com a convivência cotidiana mesmo. Então, é bem legal eu queria realmente trazer essa foto, ela é muito boa porque é isso, né? Mas, apesar de ter esses momentos inusitados, né, a gente tem que entender a selfie como uma ferramenta de resgate da autoestima e identidade das pessoas de diferentes culturas, enfim, possibilita a criação de mecanismos onde esses autorretratos sejam parte da construção de registros dos marcos históricos para a civilização. Não apenas de momentos bons, mas também de mudanças sociais, individuais ou coletivas, né? E há um alerta, né, que ao mesmo tempo que a gente tem imagens como essa, que eles são treinados para estar ali na convivência com os gorilas, né, que há uma autovalorização desse processo, da autoimagem, pode haver um processo que a gente conversou mais cedo, de individualização desses momentos, né, que podem ser construídos de forma coletiva. A disputa pelo melhor horizonte para um autorretrato, utilizando a selfie como ferramenta, já colocou pessoas em situações de conflito e até mesmo morte. Já vi briga uma vez lá no Cristo Redentor, eu vi 2 pessoas brigando para fazer uma foto numa posição X, porque a pessoa estava querendo fazer uma selfie, e aí ela queria enquadrar o Cristo, mas tinha uma pessoa que estava lá no pé do Cristo, que estava sujando a foto. E aí começou uma briga, você está no lugar, e o espaço é público, e não sei o que, e começou uma discussão. E um negócio desse foi naquele, eu não sei se é em São Paulo, que é um lugar lá de São Paulo, eu não sei se é em São Paulo, é num lugar onde, tipo assim, uma vez por ano o sol bate de um lugar no meio dos prédios, assim, e aí junta, eu não sei se foi você que mostrou, que é um monte de fotógrafos que se posicionam nessa ponte para pegar o momento exato, e aí fala normalmente da briga, porque é tipo assim, 5 minutos que o sol fica nessa posição. Eu vou procurar, depois eu vou mandar no grupo. Não é? Eu acho que Não é de Manhattan, não, nos Estados Unidos, lá que eles têm. Eu acho que é Manhattan, tem um dia exatamente que o sol sobe, certinho, eles tiram foto e 2 fotógrafos brigaram lá de colar. Isso, porque é tipo 10 minutos que o sol. Em vez dos 2 se posicionarem um em cima do outro, eles brigaram e perderam a foto, os 2. Eu tenho certeza que os 2 perderam a foto, inclusive. E um perdeu a câmera, um bateu com a câmera do outro. E é isso, segundo a Fundação AIO, o Brasil tem um dos lugares mais perigosos para fazer selfie no mundo, né? E desde o ano de 2008, as tentativas de tirar uma foto, uma selfie, né, já foram a causa de 365 mortes no mundo todo. A Índia é o país no mundo onde mais pessoas já morreram tentando se fotografar, com registro de 96 mortes, e o Brasil é o 5º colocado, com 15 casos registrados. Imagina. Uma coisa que me veio na cabeça agora é aquela, eu não sei, não posso estar ainda no nome, aquela Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. E aí eu não ia mostrar um vídeo, mas eu acho que vale, inclusive como está projetando, eu acho que vai dar certo. Quer ver, ó, como que é um vídeo da pessoa na praia no Rio de Janeiro. Não sei se é no Arpoador. Aqui, ó. Aproveite a placa de Opa. 2 milhões de Hyundai. Leve imediatamente. Corta isso tudo. 2023 pelo preço do. Ó. A pessoa tá fazendo uma selfie na pedra. E a onda veio e deu um caldo na pessoa. Foi há 15 dias. Não, foi no dia 1º de outubro. Ó. Aí o bombeiro tem que ir lá para resgatar a pessoa tenta subir. E ele arremessava as pedras. Ela falou isso mesmo. E
tem um vídeo, esse é um exemplo que não mostra o momento, mas tem... Cadê? Teve um caso recente. Que país que foi? 2 caras brigando cada um nos faz de fotos. Não, raio, Atiguia. Aqui, ó. Mas eu queria mostrar direto. Só o vídeo. Cadê o vídeo da moça? É bem recente essa, vai ter que... É esse aqui. Um guia de turismo morreu neste domingo ao ser atingido por um raio na trilha da Pedra da Gávea, entre a Barra da Tijuca e São Conrado, no Rio de Janeiro. Você já acompanhou aí? Ela tá lá, ó, e aí o raio cai. O turista acabou fazendo, registrando o momento. Leilson Souza, de 36 anos, estava na localidade de Caveirinha, quando um relâmpago o acertou por volta das 11 horas da manhã. Ele acompanhava um grupo até o alto da Pedra da Gávea, uma das Ela estava fazendo lá no raio, pá! do Rio de Janeiro, quando a chuva veio antes do previsto. Bombeiros tiveram de pegar um helicóptero para remover o corpo. Nas redes sociais, Leilson postava registros de passeios na Pedra da Gávea e também em outras montanhas. Uma triste notícia, né? A Pedra da Gávea é tão visitada, a gente até às vezes se assustava, né? Como é que pode essa pessoa estar aí nesse local tão perigoso, né? Parece que tem um abismo lá embaixo, mas enfim, agora acontece. Infelizmente aí, essa fatalidade, esse raio acabou caindo aí sobre essa pessoa. Vocês terem ideia, é isso. É o processo de querer estar fazendo a imagem perfeita o tempo todo, de não lidar com erro, pode possibilitar tragédias. E não só isso, né? Como as tragédias elas já aconteciam, só que como a gente está agora o tempo todo gravando, então a gente registra as tragédias também, a gente fotografa as tragédias também. E acontece algo ainda diferente, né? Tipo aqueles vídeos de tsunami, o pessoal tá vendo que o tsunami tá vindo, vai pegar o prédio e eles continuam filmando. Eu ia falar isso agora, Mesmo saber. eles em vez de ajudar, eles registram a tragédia. É realmente foda. Acho que não precisa. Tá, vou voltar. E é isso, aí fico alerta, né? Galera, não se coloquem em risco, não sejam atropelados, inclusive. As pessoas querem fazer fotos no meio da rua por causa da faixa de pedestre, ficar bonito, não façam. Não coloquem suas vidas em risco tentando fazer a foto perfeita, porque a foto perfeita não existe. Se a foto perfeita existir, ou é pela própria falha na construção da imagem, que transforma ela numa coisa única, ou é simplesmente por um processo de edição muito brusco. Então, colocar o pezinho no chão. E aí, a gente já vai, daqui a pouco, a gente vai entrar nessa coisa, na construção da parte prática. São 12h15, Pedro falou sobre o Calendreg. Você tem as fotos fáceis aqui no computador? É? Esse aí a gente consegue mostrar para todo mundo. Só para dar um exemplo do como a gente pode... Você quer falar sobre? Pode falar. Não, acho que você esteve mais próximo do processo de criação do Calendreg. Só lembrando, essa imagem aí que a gente está colocando na tela é a imagem final de um dos meses, né, do Calendreg. Ela usou como referência. Gente, eu vou ter que sair, minha sogra não me liga nunca. Mas acho que a referência é a próxima, né? É. Deixa o querido sair. A foto é uma referência da criação do processo artístico, né, da arte, né, no geral. A gente tem um calendário físico aqui para dar uma folheada. Vocês que estão fora, que vão assistir depois dessa aula, tem no Instagram
youtube.com/Distrito Drag, vai ter várias dessas fotos para vocês verem. Essa é uma reprodução, né, de Gertrude Abercrombie, né, a Personalidade Dividida, de 1954. E aí a gente tem a fotografia, né, a foto final, através do processo de manipulação da imagem, e aqui a obra original, né, que é isso, né, que é a Personalidade Dividida, né. Ficou muito fiel, eles conseguiram passar muito a mensagem da cultura. Que aí é isso, a construção de uma arte transformista, né, trazendo vários elementos artísticos de referências da arte moderna, né. Que é muito boa, inclusive. Muito boa mesmo. E só para dizer que o Calendrag de 2024, né? É o calendário de 2024, foram selecionadas imagens, né? Artes que têm algum significado, também tem uma quantidade relevante de exposição pelo mundo, e essas artes foram reproduzidas com as convidadas, e essas imagens foram impressas no Calendrag, né, que é um calendário que o Distrito Drag produz. E aí as imagens estão sendo publicadas aos poucos, né? Essa daí é uma que já foi publicada com a imagem de referência, então a gente tem a foto e tem a arte que foi utilizada para construir essa imagem. E uma coisa interessante é que a foto ela foi manipulada por inteligência artificial. Então é um artista de Brasília que trabalha com inteligência artificial e ele pegou essa imagem e manipulou. Então essa borda ali da mesa mesmo é a manipulação da imagem, a parte de baixo ali do vaso é a manipulação da imagem, o acabamento do vestido ali onde está cortado é a manipulação da imagem. E as outras fotos também, à medida que vocês forem vendo, são manipulações da imagem. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Enquanto antigamente a gente ia fazer no grosso ali, no Photoshop, né, a pessoa conseguiu fazer tudo na inteligência artificial, já tem essa expertise. Inclusive, a inteligência artificial está criando imagens de fotografia muito fiéis ao que a gente considera uma fotografia de uma câmera fotográfica, né, na realidade mesmo. Que é o que está dando muito processo também, né? Que aí agora existe os deepfakes, que são os vídeos, né, que são feitos usando algumas imagens, a inteligência artificial compila isso e cria os vídeos com sua voz, suas expressões faciais, movimentos com a mão, etc. E muito bom. Aí, isso é um assunto, inclusive, que os próximos ciclos de formação tem que entrar, porque a inteligência artificial... Tem uma página no Instagram, coloquei pra gente ver, por favor, chama The Asset Times. Soletra aí? The Asset Times. T-H-E. Deu THE? Asset. É o quê? Asset Times. Tem alguns ácidos. Asset Times. Ácido número 1. Ácido? E assim, É uma revista de fatos que nunca existiram e elas são representadas por imagens criadas por inteligência artificial. Então, tem escrito, Tragédia épica em amigo secreto grego. Estátuas gregas trocam presentes em amigo secreto e se decepcionam ao abrir presentes indesejados. Contém ficção. Então, eles têm uma revista que eles criaram sobre fatos não, né? Sobre ficção. E é tudo feito na inteligência artificial. E algumas que são muito... Eu demorei a entender o que era essa conta no Instagram. Tem várias fotos
Olha Falando isso. nisso de inteligência artificial, é aquele É igual quando você ganha uma meia, né? Da roupa do Papa, que todo mundo ficou tipo, nossa, é verdade, é verdade, é verdade. É, a do Papa, ela é... Os caras falam, tipo, não é verdade essa parada, pô. Nossa, Ó, você é? será que é pirâmide? Esquema de pirâmide financeira descoberta e atuava sem deixar pistas. Segundo relatos, suas fotos dos encontros anuais sempre seguiam um padrão onde apenas uma pessoa ficava no topo. A sala do líder também ficava no último andar de um prédio com forma suspeita. Muito legal. Lembra como parece uma foto? Gente, é uma forma suspeita. Realmente. Muito legal. Só que aqui ó, é curioso porque a gente pode olhar que a forma da pirâmide, se a gente for fazer uma comparação com a pirâmide social, as pessoas que estão na base da pirâmide, em sua grande maioria são homens, o que não acontece no modelo social atual, e muitos homens brancos, né? São pessoas negras, indígenas que estão na base da pirâmide e geralmente mulheres, né? Nessas condições. Então, essa IA ainda não está refletindo exatamente o que é o modelo social, mas já é uma ideia. Porque só faltou isso para a configuração do algoritmo. Eu tenho um amigo que ele criou uma inteligência artificial em off-topic, né, no caso, que é um botão que ele fala tudo na perspectiva do marxismo. E aí ele perguntou para esse botão, o que é o amor? E aí ele vai entrar na relação da dialética histórica, da relação capitalista com as relações humanas, como o capitalismo e a forma de exploração do trabalho foi fazendo com que os seres humanos mudassem a forma de exprimir seus sentimentos e de construção coletiva e tal. Muito foda. Eu estava vendo isso antes de chegar aqui, inclusive. Não, e isso está acontecendo o tempo todo, né? Os nossos celulares, eles são inteligências Você artificiais, me lembrou. eles compreendem a gente. Cada celular, que o meu celular me compreende muito bem, então se vocês pegarem para mexer, vão ter coisas que vocês vão achar estranho que vão aparecer. O de vocês é a mesma coisa, já tem coisas naturais, porque a inteligência artificial dele entendeu que é algo que vocês gostam e que se alguém pegar também vai achar estranho aquilo, né? Porque está mostrando aquelas referências. E aí, mesmo que você ache abrir uma página livre, né? Exatamente. Aqui eu estou colocando, voltando, mas ainda no assunto da inteligência artificial, porque isso vai ser uma coisa, ainda mais para a criação de autorretrato, isso vai ser o futuro também, assim, na provocação. Que é esse fotógrafo, é o Fábio Setti, ele é um amigão daqui de Brasília, tá aí estourando no mundo, mas mora aqui. Ele criou essa foto aqui, é a capa da revista Cláudia, no mês de maio desse ano. E aí essa foto, ela é fruto de inteligência artificial também. Uma capa de uma revista usando inteligência artificial. Ele está explorando a IA há um tempo e está criando milhares de coisas. Eu vejo isso de forma muito curiosa e perigosa ao mesmo tempo, por conta do que você está dando para o algoritmo criar, mas ao mesmo tempo isso é a construção da tecnologia e também a ciência, né? Então a gente vai explorando isso. Aí ele mostra a revista em outros lugares, enfim, e aí ele mostra as outras imagens criadas pela IA. A modelo é verdadeira, é o fundo que não é? Ou não? A modelo é verdadeira, que é a Nina Silva. Ah, e ele só gerou as coisas por cima da... Isso. Mas você pode treinar uma inteligência artificial para decorar um rosto. Né? Isso. E aí botar ele para fazer um rosto. O rosto, a fala, a forma como fala, a forma como você movimenta, o tipo de expressão, tudo isso você consegue treinar. Não, essa não é IA. Mas eu vou aprender isso aqui no curso. Mas é uma forma de... Aqui, ó, essa aqui também, ó,
Essa minha imagem é em homenagem ao 31 de outubro, né, que a galera fala do Halloween, aí ele fala, né, nessa perspectiva do dia do Saci, Pererê, e aí é uma imagem feita com inteligência artificial também. Caramba, que show! Que show, velho. A perna dele é de bambu? Na imagem é bambu. É bambu. Caramba, muito massa. Muito massa, velho. Nem como se fosse uma perna, é como se fosse algo que está ali apoiado, mas não necessariamente a perna. Não é a perna. Até porque está fora do eixo do corpo. Isso que eu não estava entendendo. E aí ele vai explorando muito essa construção da... Apoia ali na própria perna, ali do lado. E aí ele vai trazendo um textão falando sobre a etimologia, sobre a construção da imagem, o que ele pensou, como ele estimula a inteligência artificial. Aí várias imagens ele foi criando. Isso aqui tem muito, já mostra muito como ele foi treinando a inteligência artificial. Aí ele vai passando por algumas séries, elemento fogo, terra, água, ar, e é tudo inteligência artificial. Mas é justamente isso, né? Para você fazer uma foto assim, você não é qualquer coisa que você manda da inteligência artificial que ela vai gerar, né? Você tem que saber mexer muito bem, usá-la muito bem, né? Para sair um resultado tão massa assim. Fábio, que 7? 7, com 2 T's. Seria no final? E Fábio 7. Show, velho. Aí ele já fez. Nossa, aí a gente ia ficar aqui. Né? Não, muita coisa, tem muita coisa. Muito show, velho. Enfim, aí depois eu vou entrar mais nessa relação prática da imagem, dando umas dicas, mostrando como a gente vai construir. Eu acho que a Vivian Maier foi uma boa referência do que a gente pode construir do autorretrato aqui hoje, à tarde. E vamos nessa, vamos para o almoço. Agora a gente vai para a parte prática, mas antes da parte prática, que a gente queria voltar um pouquinho nas referências de imagem para tentar usar como proposta de reprodução, mas não só de reprodução, mas como inspiração para criar. E aí vocês vão ter que levar, vocês principalmente que não estão aqui presencial, fazer um exercício em casa, de autorretrato em casa. E isso não é um pedido, é tarefa, tá bom? Aí eu vou passar de novo nas imagens da Vivian, e passando pelas pinturas, para vocês já terem uma ideia do que já foi feito, do que pode ser criado a partir disso. Isso não é um autorretrato, então não serve. Mas para a gente se provocando, né? Desde o óbvio que é o seu rosto, até os seus traços físicos, a silhueta, o uso da luz, o uso da sombra, né? O fator surpresa que faz a beleza da fotografia ser evidente. A ideia é usar bastante a criatividade e, quando faltar a criatividade, usar a referência. A referência ela serve quando a gente está criativo e quando a gente não está. E trazendo um gancho aqui com uma conversa que a gente teve durante o horário do almoço, a questão da selfie e a questão do autorretrato, né? Que são dois aspectos diferentes. Quer falar? Que nem todo autorretrato é uma selfie e nem toda selfie é um autorretrato. Isso. Qual a diferença? Desculpa, você já vai pode falar. Qual a diferença? Ah, sim. A selfie, normalmente, o nome já diz, né? Algo feito de você. Então, você virar a câmera e se enxergar. A câmera está enxergando o que uma pessoa estaria vendo, né? Então, ela está enxergando você. Só que quando a gente tira uma selfie, muitas vezes a gente não está transparecendo para a pessoa um autorretrato, o que a gente é de verdade. A gente está só fazendo uma imagem que muitas vezes é para alimentar uma rede social ou para alimentar o que outra pessoa gostaria de ver.
porque a selfie muitas vezes a gente tira para outras pessoas e não para a gente. É claro que acontece da gente fazer selfies para a gente, mas normalmente a gente já faz pensando, vou postar essa foto ali no Instagram porque eu quero que as pessoas vejam que eu estou viajando, que eu cortei meu cabelo, que eu fiz uma maquiagem, que eu estou com uma roupa nova. Isso é uma selfie mostrando aquilo. Um autorretrato é uma parte de uma reflexão, uma forma de como a gente consegue mostrar para outras pessoas quem a gente é. Como que a gente vai transparecer isso nesse retrato. Como isso ali a Vivian mostra muito, né? A gente percebe que ela está naquele ambiente, ela tentou se colocar naquele ambiente. Então, olha aquela foto ali. A gente tem 4 ícones, mais 2 retratos, mas a Vivian está ali dentro de uma das imagens. Ela está se colocando naquele ambiente. Ninguém precisou tirar a foto dela. Ela teve criatividade de se encaixar. Então ela sempre tenta mostrar a rotina dela, as coisas que ela fez, as experiências que ela teve, sem que alguém precise pegar a câmera e fazer isso por ela. Ela ganhou os horários no bolso. Ela ainda ganhou os horários no bolso. Ela ainda ganhou os horários. Provavelmente ela conduziu ele para olhar para ela, né? Que é o mais interessante. Então, naquelas fotos que a gente viu, às vezes a gente vê uma foto estourada, mas numa sombra ela conseguiu se encaixar. Se eu fosse ela, eu tinha entrado, era debaixo dele ali, ó, ele tá olhando para mim assim. A questão, mas ela conseguiu direcionar certinho o olhar dele, né? Então, o autorretrato é isso, é você pensar como que você vai se revelar dentro da fotografia para alguém. E esse alguém pode ser você, não precisa ser outra pessoa. A gente, quando estuda fotografia, a gente estuda o autorretrato não só como uma forma de se expor, de se mostrar, de mostrar o seu trabalho, mas também como uma forma de aprender a fotografar outras pessoas. Porque no ensaio, você vai fazer um ensaio, a parte mais complexa do ensaio é você conseguir deixar a pessoa à vontade, a ponto dela fazer fotos que você gostaria, né? Isso mais pensando no ensaio natural. No ensaio de moda, é claro que você escolhe a pessoa já pensando no como você vai demonstrar aquela moda. Mas no ensaio pessoal, a gente pensa no como a gente vai mostrar aquela pessoa de verdade. Então, o autorretrato é interessante por causa disso, porque você se obriga a entender como que você vai se revelar. E você não precisa se abrir para a pessoa, você não precisa se abrir para outras pessoas e revelar tudo. Mas você pode abrir pequenos detalhes. Tipo, eu gosto muito de ver o céu, então eu posso tentar me encaixar na imagem de alguma forma vendo o céu. Eu gosto muito de espelhos, eu gosto muito de perucas, eu gosto muito da montação inteira, eu gosto muito de leitura. Uma daquelas fotos que vocês fizeram embaixo da livraria. Aquilo poderia ser um autorretrato de uma pessoa que se vê lendo sempre, que gosta muito de ler, ou então que está naquela fase, naquele momento. Só que aí, a foto não pode ser só os livros, né? Teria que encaixar de alguma forma. E o primeiro exemplo que o Matheus trouxe foi a foto da mão. Não é nem a foto, é a gravura, né? Foi a gravura em que a pessoa, ela tentou imprimir uma gravura e ela entendeu que a primeira forma dela se mostrar era mostrando a mão, que era aquilo que ela estava vendo, né? Que ela enxergava. E aí ela fez essa gravura. Então, se a gente não conseguisse encaixar ali numa foto só tirando foto dos livros, eu podia colocar a minha mão no livro que eu mais gosto, no livro que eu estou interessado, perto do ambiente ali. Então, o autorretrato ele tem que ser pensado também dessa forma, né? E esses exemplos que o Matheus trouxe, e é por isso que a gente quer voltar em algum deles, que é para que vocês tentem olhar de forma mais crítica. Tentei entender mesmo o que a Vivian estava falando ali na foto, ou nas outras imagens também, nas pinturas, o que está tentando ser colocado, por que é o Van Gogh, né? Por que o Van Gogh ele não se mostra de frente, por que ele se mostra mais de lateral, por que os bustos eram feitos de perfil e não de frente, era uma questão de caracterização, né? A marcação da silhueta ela fica mais evidente quando a gente está de perfil. Quando a gente está de frente, a gente perde
Tem um exemplo prático aqui, ó, que assim, na minha vida, a minha maior característica, assim, é o meu cabelo, para as fotos. E aí, na pandemia, eu rapei, não. Estava um pouco maior que isso aqui, eu passei a máquina, direto. E aí, eu publiquei essa foto aqui no dia. Cabecinha ainda é do Matheus, ninguém vai dizer que é difícil ver ele sem cabelo. Sem meu rosto, só daqui para cima. Que a ideia era essa quebra de expectativa. Tá todo mundo esperando uma montanha de cabelo quando me vê. Aí do nada eu posto isso aqui. Ficou massa com o céu, né, atrás. E essa é a ideia de construção de um autorretrato. É você trazer a sua marca. A Vivian tinha aquilo da sombra, da silhueta, né? Dela aparecer onde você menos esperava, quebra de expectativa. A Frida tem essa coisa do olhar neutro, assim, sem nenhuma expressão de emoção, né? O Van Gogh, ele não teve uma orelha durante um tempo da vida, então ele nunca colocava a outra orelha dele dentro das construções de imagem, né? Assim, as poucas imagens, assim, esse é o único retrato. Eu não tenho certeza se seria um autorretrato, ele se imaginando mais velho, apesar dos traços serem muito parecidos, sendo de frente dessa forma, se seria ele mesmo, assim. Não sei se seria um autorretrato. Essa aqui é a obra que eu mostro porque é a única que ele vendeu em vida. Agora tem obra que vale 30 milhões de dólares, que é coisa assim, estrondosa. Isso é o mal do artista, né? Boa parte dos artistas, eles só têm as obras realmente consolidadas em morte, depois da morte. E é explorar o óbvio e também fazer com que o óbvio seja subjetivo em alguns aspectos da imagem. É se colocar realmente como ser humano crítico. Não, o óbvio ele pode existir, mas eu preciso de um fator surpresa. Eu preciso de algo que me chame a atenção, que me prenda a imagem. Porque se eu só for ver uma selfie, eu não vou ficar prestando atenção, eu vou passar próximo. Agora eu tenho que ter algo que me estimule visualmente. A fotografia é estímulo visual, então eu preciso fazer com que a pessoa que vai ver aquela foto, para além de mim, eu faça um autorretrato com uma proposta. Diferente da selfie, o autorretrato ele tem um objetivo, uma proposta que é mostrar algo sobre você de uma forma muito subjetiva. A selfie, ela quase não tem subjetividade. Ela só é subjetiva quando ela traz um outro elemento, um outro plano para além do seu rosto. Essa é a maior diferença entre simplesmente o autorretrato e a selfie. Aí um exemplo bom de selfie é aquela do cara que foi pro espaço. Ele faz uma selfie, mas ele consegue revelar muito mais do que só a imagem. Que é isso, ele traz algo subjetivo, singular, ele traz uma outra proposta, ele quebra a sua expectativa. É onde você fica preso. Se você fica assim, 5 minutos olhando todas as coisas dessa imagem, o detalhe da roupa, o detalhe do capacete, o risco que tem nessa região aqui, ó, tem um risco que passa bem em frente à lente da câmera. Você vai ficar olhando todo o sol. Aí quando você olha o sol e você tenta reproduzir isso no seu celular, pra gente que pesquisa mais técnica, você fica se perguntando: nossa, mas essa luz está diferente, o que é isso? Aí quando você vai ver é o diafragma, que é a profundidade de campo que ele colocou para o sol ficar com esses raiozinhos bonitinhos. Então são coisas que você vai entendendo e se provocando através da técnica. Sim. Jojo, eu estou muito feliz porque essa prova que nós vamos fazer é em trio. Você chegou, trio? eu, você e Nena. Como é que faz um autorretrato em trio? Isso, Ela sempre E é isso, a quebra da expectativa, voltar nessa foto maravilhosa. Essa é a foto que o Matheus mais gosta. Que é a bunda com a silhueta da personagem principal no final, né? Estou repassando de novo essa relação da prova de luz.
de colocar a luz realmente como protagonista. Olha, essa imagem aí onde dentro da sombra ela revela o anjo, né? A gente, usando o inverso, a gente consegue trabalhar uma característica que é o mascarar, né? O enganar. A gente usa muito isso quando a gente não quer mostrar alguma coisa numa foto. Então tem gente que às vezes fala assim, eu queria uma foto, mas eu estou me sentindo meio chato, meu gordinho hoje, meu gordinho, não queria que saísse minha barriga. Aí tanta postura você consegue mudar, né, a estrutura corporal da pessoa, quanto utilizando as sombras você também consegue não revelar alguma coisa que você não gostaria de revelar, sem que você tenha que trabalhar depois a manipulação da imagem no Photoshop. O que também é uma manipulação de imagem, né? Porque a gente não está mostrando totalmente os detalhes, a gente está mostrando uma parte que está visível. E é isso mesmo, exatamente. Aí eu trago depois, né, de todo o debate que a gente fez sobre os perigos, eu coloco algumas coisas práticas para a gente fazer agora. Tá no celular aí. Pesquisando referência já? Já estou, meu filho, formando onde é que eu vou fazer o meu. Ótimo. Que é isso, quando a gente está sozinho, não tem ninguém para segurar ou não tem um botão para fazer as coisas à distância, a gente usa um mecanismo que é o temporizador. Só que para isso é importante que a gente faça a direção prévia da luz, que é o que a Vivian faz nessa primeira foto aqui. Ela está ajustando a luz, apesar dela estar com a mão na câmera ali, né, fazendo a foto, ela faz um ajuste de luz, ela faz um teste, ela se olha no espelho para perceber o que ela está querendo propor. E essa é uma coisa foi uma coisa que a gente conversou na aula de direção de fotografia, a importância do ajuste de luz. Olha só, isso aqui é uma sapata para o celular que você consegue acoplar tanto na horizontal quanto para o celular ficar na vertical. Ele tem um ajuste, dá para ver na câmera, né? Tá no quadro? Que aí você consegue colocar o celular aqui e colocar no tripé. Isso aqui é ótimo para fazer esse primeiro ajuste do temporizador. A direção prévia de luz é o que a gente conversou na aula de direção de fotografia, que é mudar a cor da luz, que é colocar a luz no lugar que a gente realmente quer realçar uma característica, usar as luzes do ambiente, as luzes naturais. E assim, quando eu faço foto na câmera, eu geralmente quero colocar uma coisa no lugar que eu vou ficar para ajustar o foco e demarcar aquele espaço como uma linha. Tem algumas câmeras mais novas que, mesmo fazendo o controle de temporizador, quando você chega na cena, ela vai focar em você automaticamente. Outras câmeras, às vezes, o foco vai se perder, então é melhor você travar o foco num lugar só. E aí é quando você coloca pode ser um abajur, uma cadeira. Eu prefiro colocar, geralmente eu coloco aqueles cabideiros assim, que coloca chapéu, essas coisas que aí você consegue, ele tem, né, a profundidade de um corpo mais ou menos aproximada, e você consegue travar o foco e ter uma relação aproximada ali do que você deseja, tanto para o foco, tanto para a luz, para você ir mexendo na luz e pensando na sua proposta. E a valorização cênica, né? Não é só fazer uma foto com fundo branco, preto, azul, pode ser também, mas a ideia é que a gente crie com as coisas que tem no nosso cenário, uma estante de livros, os próprios livros, um abajur, um tapete, um sofá, plantas, peruca, roupa, enfim. E a última mesmo é a criatividade. Sem criatividade a gente não faz nada, não sai do lugar, a gente nem acorda, se a gente não tiver criatividade. Porque quando você vive um dia mecânico, o dia não valeu. Você sente que fez tudo no automático, você só vai estar cansado e você vai
ver o tempo passar mais rápido do que ele realmente é. E isso é um pouco também do que acontece nos tempos modernos, né? Com esse tanto de redes sociais aí atravessando a gente e tirando a gente a capacidade de olhar o entorno, de perceber a sombra, de perceber o calor, de perceber as árvores, de perceber a folha caindo, de perceber a chuva chegando, qualquer coisa assim. A gente fica muito mecânico e só faz o que está na nossa frente. A fotografia, ela procura muito tirar isso ao máximo, essa coisa mecânica. Quando a gente trabalha de forma muito árdua, acaba realmente sendo um fator que atrapalha. Mas quando a gente se coloca a fazer uma coisa com um pouco mais de calma, as coisas fluem muito melhor. Enfim, então fica para vocês a missão, e para vocês também, mas principalmente para quem não veio, a missão de fazer a construção de autorretratos em casa e trazer para a próxima aula, que no caso aqui no tempo que nós estamos, que é o dia 28 de novembro de 2023, às 2h34, amanhã, dia 29, na aula online, para mostrar o resultado para o Pedro. E aqui eu vou dar alguns exemplos de coisas que foram feitas com telefone, de autorretratos, coisas simples, com luz simples, que foram feitas com telefone, não com nada muito cênico, mas aproveitando das coisas de casa mesmo, luz e janela, essas coisas. Isso é meio explícito, essa foto é realmente escura, uma pessoa no chão de casa, refletindo a parede e aparecendo a silhueta, né? Mas acho que é para ser meio sexy. A proposta dessa foto é essa, de fato. É trazer uma coisa mais sensual. Deu para entender muito bem essa proposta, né? Sim, você não vê a cara da pessoa, mas você sabe que tem uma pessoa porque está a silhueta dela na foto. Não necessariamente o seu autorretrato precisa ter sempre uma silhueta, mas uma marca da sua presença física, de preferência. Isso aqui, quando eu pesquisei essa foto, o autor falou que colocou o abajur atrás de umas plantas. O abajur dele ali está meio amarelado, verde, aqui está mais escurinho, está mais verde. E aí ele experimentou isso mesmo. Esse preto aqui são as plantas passando, as folhas na frente da luz. E isso é muito legal de imaginar, porque dá para criar isso em casa de forma muito fácil na parede. Ele usou a parede como o plano de fundo dele para criação. E isso é feito com celular, tá, gente? Essa aqui, que é preto e branco, né, ela está tremida, mas a proposta da autora era uma coisa meio... Como eu posso definir isso? Uma coisa mais de construção da intimidade carnal, assim, de se mostrar para o mundo. Essa é a ideia original da foto. A autora não abriu muito a ideia que ela teve originalmente, mas é o que a imagem transmite, uma lucidez translúcida, uma coisa diferente. E essa aqui, que a gente pode usar como, enfim, a janela, né, como referência. Essa pessoa, ela não usa nenhuma luz artificial, é uma luz natural que vem da janela, né? Tá no quarto com a luz desligada, enfim, vem uma luz de fora, ele se aproveita da silhueta, da janela, também com o celular, e aí essa foto, quando eu li, ele faz no modo selfie mesmo, ele posiciona a luz, faz toda a construção de cena, se posiciona e clique, tem essa criação. Essa foto, né, sempre quando eu olho fotos em janelas, assim, eu lembro daquela cena de uma novela, que não é um autorretrato, mas virou um ícone, que é o compadre Washington no ônibus, com fone de ouvido, ouvindo uma música assim, melancólico no transporte público, na janela, chovendo, assim, uma música muito triste passando como trilha sonora no fundo.
E aí essas são as 4 imagens que eu coloquei para dar como referência assim, do que é feito pode ser feito com o celular. Não coloquei coisas extraordinárias, porque as coisas extraordinárias serão criadas por vocês. Essa é a provocação. Entendi. Vida, eu coloquei uma foto aí no grupo. Você consegue acessar? Eu queria que tu projetasse ela para mim. Acho que foi a última que eu coloquei. Eu já estou pensando na minha autoimagem. É isso, eu acordo pensando na minha autoimagem, nem sempre eu vou fazer, mas... Essa daí está sobre mim. Essa aqui? Consigo... aumentar. Mas você está na foto. Eu vou entrar na foto agora, Pedro. Ah, tá. Você vai usar a sua própria foto? Eu vou usar outra referência, essa foto aqui, essa é a referência. Não, mas eu... A outra é um esboço do que você planeja criar. Essa é a prova. Essa é da Bienal. Não, mas eu vou tirar uma outra foto. No Já mesmo vai ser lugar. meu dever de casa. Mas aí você não vai me falar o seu dever de casa, você não vai fazer uma foto só. Poxa, tá gravando? Tá gravando tudo. Você não vai criar uma foto só. Eu quero 5 fotos. É 5 autorretratos. 5 autorretratos É um ensaio de autorretrato. com propostas diferentes. Tá bom, meu amor, entendi. A gente não é só uma pessoa, né? Mas eu já estou pensando, tá, vida? Depois meu amor deixa em mim, que eu já vou tirar essa foto, tá, meu amor? Essa aqui. Essa, Aham. Tá. tá bom? Mas eu gosto dessa.